Olá, vem apresentar o trabalho Cálculo de Movimentos de Embarcações através de modelagem computacional utilizando o método das faixas, realizado pelo bolsista Breno Fernandes Brasilinho sob orientação dos professores Elson Magalhães Toledo e Marcos Vinícius Rodrigues. Esse trabalho aborda a obtenção de operadores de amplitude em resposta, RAOs, para unidades flutuantes, parâmetros fundamentais do projeto de embarcações e em atividades marítimas, como exploração de petróleo e operação de turbinas eólicas offshore. Os RAOs consistem em funções de transferências que descrevem a resposta dinâmica da estrutura em relação às ondas incidentes, permitindo prever seus movimentos sobre diferentes condições de mar, incluindo variação de frequência e amplitude das ondas. O objetivo desse estudo foi desenvolver uma ferramenta computacional rápida para o cálculo preliminar de RAOs. Para tanto, foi implementado um programa dedicado à determinação dos RAOs associados aos movimentos de RIV, avanço vertical e pitch, balanço, torno do eixo transversal. Os resultados obtidos foram validados por meio de comparação com aqueles gerados pelo software ANSYS. De acordo com a literatura sobre dinâmicas de embarcações, o movimento do navio é modelado por um sistema de equações que envolve matrizes de massa adicionada A, amortecimento hidrodinâmico B, restauração hidrostática C e massa do corpo M. Essas matrizes são de ordem 6x6 e capturam acoplamentos entre os 6 modos de liberdade. Os termos A e B dependem da frequência de estação e da geometria do casco, uma vez que são associados às forças do fluido circundante. No presente estudo, optou-se por uma abordagem simplificada, substituindo o amortecimento hidrodinâmico por um amortecimento proporcional para cada modo. Para o corpo com simetria longitudinal e geometria esbelta, as matrizes hidrodinâmicas exibem acoplamentos preferenciais, permitindo separar o sistema em dois subsistemas. Um para os movimentos de plano vertical, surge e repeat, e outro para os movimentos no plano horizontal, sway, roll e yaw. No caso, as embarcações sem velocidade de avanço, os acoplamentos entre os modos de grupos diferentes tornam-se menos significativos, o que facilita a análise desacoplada. Quando o vetor de força F é harmônico, as oscilações da embarcação também assumem um comportamento harmônico no regime permanente. Seguindo a teoria de vibrações forçadas, é possível representar o movimento por meio de uma relação linear no domínio da frequência. O vetor de força F para os modos de oscilações considerados é calculado com base no método das faixas. Nessa abordagem, o casco é discretizado em seções transversais faixas e as forças de excitação são determinadas para cada uma delas, considerando diferentes ângulos de incidência da onda θ. Essa parametrização angular permite integrar as contribuições ao longo do comprimento do casco, obtendo uma representação precisa da força global e da resposta dinâmica da embarcação sobre as suas ondas regulares. No método das faixas, o corpo flutuante é dividido em seções transversais, permitindo que as equações sejam resolvidas separadamente para cada faixa. Isso é possível porque, devido à geometria delgada do corpo, as contribuições longitudinais para o plano de análise podem ser negligenciadas. As forças que atuam sobre um corpo flutuante são principalmente as forças de Frost-Kilov e a força de difração. Essa é desconsiderada devido à complexidade do problema hidrodinâmico. As forças de Frost-Kilov são obtidas integrando a pressão exercida pelo fluido sobre a superfície molhada do casco, sendo P a pressão hidrostática, S a superfície molhada e N o vetor normal do corpo, sendo esse igual a 1 para o pitch e igual a 1 para o RIV e X para o pitch, visto que esse é um modo rotacional. Para determinar a equação de pressão, é necessário primeiro resolver a equação da onda gravitacional, partindo das relações de continuidade e assumindo que o fluido é rotacional, invíncido e incompressível. Conclui-se que o gradiente do potencial de velocidade é igual a zero. Em seguida, aplicam-se as condições de contorno. A condição cinemática, que afirma que a velocidade da elevação da superfície livre deve ser igual ao conjunto de velocidade vertical de uma partícula do fluido. E a condição dinâmica, que é derivada da equação de Bernoulli. Essas condições em conjunto permitem descrever o comportamento da onda e, consequentemente, calcular a pressão exercida pelo fluido sobre o corpo flutuante. Podemos resolver a equação diferencial parcial para obter o campo de velocidades φ. A partir disso, utilizando a equação de Euler para fluidos, é possível determinar a equação da pressão do campo de pressão. Com a equação da pressão em mãos, é possível calcular a integral de Frost-Kilov para as seções corpo flutuante usando parametrização forma de Lewis, permitindo finalmente determinar o operador de amplitude de resposta. Os resultados obtidos foram comparados com aqueles gerados pelo software ANSYS para a geometria do barco ilustrado na figura, obtido pelo funcionamento do casco e parametrização de forma de Lewis. Consideramos os movimentos de Heave Pitch sobre diferentes ângulos de incidência, 0, 60 e 90 graus, e variando o amortecimento. No caso do ângulo de 0 graus, as ondas incidem de forma perpendicular à proa da embarcação, ou seja, diretamente de frente. Esses são os resultados a 0 graus de incidência da onda, a 60 graus de incidência da onda e a 90 graus. Desse modo, o pitch não apresenta perturbação expressiva. Os resultados obtidos demonstram satisfatórios, considerando as simplificações do modelo adotado. Entre os aprimoramentos futuros estão inclusos o cálculo da parte de força de difração nas forças excitadoras e a obtenção dos coeficientes hidrodinâmicos sem aproximações, por exemplo, mediante uma transformação conforme multiparâmetro. Essas são as bibliografias utilizadas no trabalho.